Vocês estão todos bem? Graças a Deus está tudo bem. Deus é maravilhoso. E Ele tem, de uma forma muito especial, cuidado de cada um de nós. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui, se alguém nos visita, muito bem-vindo, um prazer tê-los aqui. A todos que nos acompanham por meio dessa transmissão, onde você estiver, Deus te abençoe, seja visitado pelo Senhor. E eu quero proceder reforçando aquilo que falamos aqui pela manhã, não é? Então, viemos aqui agora à tarde, com certeza você não ouviu a palavra que foi ministrada pela manhã, e você que ouviu, você vai receber um reforço, tá bem? E você que não ouviu, você vai receber a palavra de Deus dentro do contexto da sua casa e da sua família. Nós vamos continuar aqui combatendo contra os inimigos da nossa família. Então, estamos aqui como guerreiros, estamos aqui como soldados que estão em prontidão para batalhar. E nós estamos aqui para defender o patrimônio. Esse patrimônio é a nossa casa. Não abrimos mão disso. Não abrimos mão, tá? Não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Você é bem-vindo a esse campo de batalha para guerrearmos juntos em prol do bom andamento, do bom contexto da nossa casa e da nossa família, tá? Eu quero só fazer menção aqui primeiro em Josué capítulo 1, o versículo de número 7. Eu quero usar esse versículo aqui para atentar para uma instrução de Deus a Josué. O versículo de número 7 diz assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza onde quer que andares. Olha só a instrução de Deus para Josué, tá? Você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É uma instrução de Deus para Josué. Certamente ele corria risco de sair para a direita ou sair para a esquerda. Te conduzas por onde quer que andar. Se ele não sair para a direita e nem para a esquerda, Deus iria conduzir ele pelo caminho que Deus traçou para ele andar. Agora, eu quero que você entenda, dentro da leitura que nós fizemos aqui, do Josué capítulo 3 e versículo 10, que existia muitos inimigos. E esses inimigos estavam ali. Esses inimigos estavam prontos para impedir a caminhada. Eles queriam bloquear de qualquer jeito, de qualquer maneira, a caminhada de Josué, a caminhada do povo de Deus. Eles queriam de toda forma bloquear o contexto do propósito de Deus para Josué, para sua casa e para sua família. E lá no capítulo 24, versículo 15, por favor, 24:15 de Josué, nós temos uma expressão que é muito dita por nós aqui, que expressa o seguinte, Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês, diminui ali que deixa eu aqui na minha Bíblia, na minha frente. Não, eu vou aqui que é melhor, 24:15, vamos lá. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem servai, os vossos pais que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você entenda que Deus deu uma ordem, uma direção para Josué. Olha, você não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Tem uma caminhada que está proposta. Então vá em frente. Porque você vai caminhar em direção à promessa, à bênção, à vitória. Nem para a direita e nem para a esquerda. Vá em frente. Porque eu vos conduzirei. Quem vai conduzir? Quem vai conduzir? Deus vai conduzir. Quando nós decidimos caminhar
pautado dentro dos princípios de Deus, entendendo que Deus está conosco na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós vamos ser bem conduzidos por Deus. Agora o problema é olhar para a direita e olhar para a esquerda. Sabe por que isso é um problema? Porque aí nós entramos no Josué capítulo 3 e versículo 10, que nós lemos aqui, que eu repito para vocês, que diz assim: diz mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Essa turma toda. Por isso que é importante nós observarmos o seguinte: a direção de Deus é aquilo que Ele estabeleceu para nós seguirmos. Nós não podemos fazer como pensamos e queremos. Os princípios já estão estabelecidos. E se os princípios estão estabelecidos, o que eu tenho que fazer? Obedecer. É isso. Aonde nós erramos? Por desobedecer. Aí estão os grandes problemas. Porque nós temos uma direção, nós temos uma palavra, e nós sabemos que Deus está conosco, não isento dos inimigos, porque o versículo 10 mostra que os inimigos estão aí, que as estratégias do inimigo é para destruir você e toda a sua casa, a sua descendência. É isso que o diabo quer fazer. Mas nós temos uma palavra, e essa palavra precisamos estar firmada nela, para que nós possamos declarar e ter toda a confiança que nós não estamos sozinhos, que aquele que direcionou uma palavra, ele é fiel para nos conduzir, nos levar por toda esta nossa caminhada. Agora, não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Tem os inimigos, e os inimigos querem, o trabalho deles é poder impedir a sua caminhada, o seu progresso, o seu sucesso. O papel do inimigo é atrapalhar você, a sua família, de serem abençoados, de receberem de Deus as promessas. Então, por favor, entenda isso e viva uma vida segundo o que Deus tem lhe orientado. A orientação de Deus está aqui. Tudo que Deus nos direcionou para nós fazermos já está registrado na palavra. Nós precisamos simplesmente obedecer à voz de Deus, trilhar no caminho do Senhor e não focar nos inimigos, porque, querendo ou não, eles estão aí e eles vão continuar pelejando contra nós. Nós só vamos ceder a estas tentações e a estas vozes que vêm de todo lado, para tentar nos barrar e nos impedir, se nós tirarmos o nosso foco. O nosso foco é Deus, o nosso foco é o que o Senhor falou, é a palavra de Deus. Você não está baseado na palavra que o homem diz, você não está baseado nos sopros que vêm do maligno. A sua conduta, a sua caminhada, ela está baseada em princípios. E quais são esses princípios? Os princípios estabelecidos por Deus para você, para a sua casa e para a sua família. Por isso que agora eu entendo a expressão de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, porque ele entendeu, compreendeu, que não seria fácil, não seria algo simples, mas se a convicção é que Deus está comigo, que Deus está com a minha família, Deus está na minha casa, levante quem levantar, venha o que vier, enfrente o que enfrentar, nós vamos continuar. Sai da frente, se não sair, nós vamos atropelar, porque nós estamos baseados e firmados em uma promessa. Você entende isso? Nós estamos firmados e baseados em uma promessa. Por isso, esses inimigos que eu quero refrisar, citar aqui com vocês novamente,
para reforçar, porque nós precisamos de receber a palavra continuamente. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é força, ela é ânimo, ela é disposição para a nossa alma. Então, não se esqueça das promessas de Deus. Josué 3, capítulo 10, não é apenas sobre vitória, é sobre a fé, a confiança e a certeza que nós temos Deus. Deus está conosco. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus está conosco. A presença de Deus é conosco. O Deus vivo, o Deus poderoso está no nosso meio. O Deus Todo-Poderoso está conosco. Então nós não precisamos confiar nas nossas forças, mas nós precisamos confiar naquilo que Deus liberou sobre nós, a sua palavra. E isso gera obediência e fé. Você tem que obedecer e você tem que crer que a palavra foi liberada por Deus. E se Deus liberou a palavra, Ele é fiel para zelar pela palavra, porque foi Ele que falou, foi Ele que liberou. Então eu tenho que obedecer esses princípios, eu tenho que crer nesta promessa. Mas Ele diz, olha, vai em frente, vai em frente. Os inimigos estão à direita, estão à esquerda, estão atrás, estão por todo lado. Sabe o que Ele quer? Te barrar. Ele quer te paralisar. Mas Deus está dizendo, eu estou no meio de vós, eu estou com vocês. Então precisamos reconhecer isso. Josué está prestes a conduzir o povo a entrar, Fernando, na promessa, na terra prometida. Mas antes Deus deixa algo muito claro. O que Deus fala? Eu expulsarei os inimigos, tá bem? Esses inimigos que se levantam, eles serão expulsos, porque Deus, Ele falou isso na sua palavra. Olha o versículo 10, disse mais, Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós. Todo inimigo será lançado fora, será lançado, e nós vamos prosseguir, caminhar em direção à nossa vitória. Espiritualmente, esses povos aqui representam inimigos que tentam destruir a promessa. Eles tentaram destruir, tentaram impedir a caminhada de Josué. Esses mesmos inimigos hoje, eles tentam e querem impedir a sua família, querem atrapalhar o andamento de Deus no contexto da sua família. Então a vitória começa quando reconhecemos que o Deus vivo, Ele está onde? Ele está lá fora? Não, Ele está conosco. É isso que o versículo 10 diz. O Deus está no meio de vós. Deus está conosco. A nossa base, o nosso fundamento está na palavra de Deus. E essa palavra, ela precisa estar impregnada no nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Deus está comigo. Deus está com a minha família. Deus está com a minha casa. Então vamos firmar os nossos passos nessa palavra. Nenhuma família vence o inimigo. Nenhuma família consegue vencer o adversário se Deus não estiver com você. De você mesmo você não consegue, você não dá conta. Eu preciso, você precisa, nós precisamos do Deus eterno conosco, do Deus presente na nossa vida, presente na nossa casa, presente no contexto da nossa família. Assim nós conseguiremos vencer todos estes inimigos que se levantam contra nós. Precisamos conhecer esses inimigos que querem destruir o contexto da sua família. O versículo de número 10 diz que Deus expulsaria todos os inimigos, não é?
E começando pelos cananeus. E dentro de uma aplicação para o que nós estamos focando, família, os cananeus é rebeldia. Os cananeus é uma corrupção moral. Estes são os inimigos que Deus expulsa. Cultuavam vários deuses, principalmente Baal e Azera. Acreditavam que esses deuses controlavam a fertilidade, colheitas, a prosperidade. Os cananeus representavam uma cultura sem Deus, ou seja, valores corrompidos, prosperidade sem santidade, religião sem verdade. Por isso, Deus ordenou a sua expulsão, para proteger todo o futuro espiritual de Israel. Deus diz: eu expulso do meio de vós todos os cananeus, porque eles querem impedir a nossa caminhada, a nossa jornada. O versículo prossegue dizendo, está tudo dentro do versículo 10. Os hetitas, os heteus, aí é o medo, a intimidação, doenças financeiras. O heteu está ligado ao terror. Os heteus representam o inimigo que parece invencível aos olhos humanos. Aos olhos humanos, eles são invencíveis. Os hetitas intimidavam antes da batalha. Faziam o povo hesitar em avançar, ou bloqueava a caminhada, o progresso do povo de Deus. Porque eles queriam que o povo estivesse paralisado e não prosseguisse a caminhada. Eles confiavam na própria força, espalhavam o terror, o pavor entre o povo. E Deus está dizendo: esses também eu expulso do meio de vós. Outro povo é os heveus, que representa a imoralidade sexual. Representavam a contaminação moral, o engano, especialmente na área sexual. Conhecidos por alianças enganosas, viviam em culturas sexualmente corrompidas. Hoje, esses mesmos heveus não chegam com armas, mas com engano, sedução, normalização do pecado. Esses são os heveus, que Deus diz: eu tiro os heveus do meio de vós. Nós temos os fariseus, que é a orfandade. Os fariseus viviam sem defesas, eles estavam expostos. Viviam sem muros, sem proteção. Isso aponta para a ausência de cobertura, de identidade, de pertencimento. Viviam espalhados, não tinha proteção. E Deus está dizendo: eu expulso do meio de vós os fariseus. O quinto, os gigazeus, opressão malignas. Os gigazeus representam poderes, pessoas que oprimem, prendem, paralisam o avanço da família. Simbolizam forças que mantêm o povo afastado da promessa. Hoje, não são só pessoas, mas forças de opressão espiritual, emocional e familiar. Esses são os gigazeus que querem bloquear as emoções, as áreas espirituais, o relacionamento da família com Deus. E Deus diz: esses também eu expulso do meio de vós. Aí temos os amorreus, resistência espiritual. Os amorreus representam resistência ao avanço espiritual, a obediência e a mudança que Deus tem para fazer. Não acreditavam na presença de Deus, nas promessas que o povo
herdou de Deus, queria alcançar a terra prometida. Eles não criam, não acreditavam e queriam impedir que isso acontecesse. Apego às culturas e práticas antigas. E Deus está dizendo: eu também tiro do meio de vós os amorreus. E por fim, nós temos os jebuseus. É o desequilíbrio emocional. Jebuseus simbolizavam desordem, instabilidade, resistência à paz. A paz que Deus oferece. Eram contra isso. Queriam impedir isso. Resistência ao avanço de Israel. Hoje representam instabilidade, ansiedade e desequilíbrio emocional. E Deus está dizendo: eu tiro do meio de vós os jebuseus. São inimigos que se levantam dentro de um contexto para barrar, destruir todo relacionamento seu, da sua família com Deus. E a palavra de Deus é: eu tiro do meio de vós todos esses inimigos. Tudo que se levantam contra a sua casa, contra a sua família, contra o bem-estar espiritual seu, da sua família. Nós estamos aqui para combater. E eu disse, não estamos em um parque de diversões. Estamos em um campo de batalha. E eu te convido para guerrearmos juntos, usando as armas espirituais de Deus, e declarar que no nome de Jesus, todos os inimigos vão sair em retirada, porque há uma palavra liberada, e essa palavra foi liberada por Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher o que vocês querem. Vocês podem escolher adorar todos esses deuses aqui, relacionado no versículo 10. Vocês podem escolher a prostrar diante desse Deus. Vocês podem escolher a se influenciar com as culturas pagãs, malignas, demoníacas desses deuses. Mas eu decidi uma coisa: vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Serviremos o Senhor. Josué, já no capítulo 1, ele recebe aquela palavra: Josué, eu sou contigo, vai em frente. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Os inimigos estão aí, querem influenciar você, querem influenciar a sua casa, quer tirar você dos princípios estabelecidos por Deus. Mas tem uma coisa: eu decidi, a minha casa decidiu, nós vamos servir o Senhor. O mundo pode prostrar diante de deuses, mas nós nos prostramos diante do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Eu e você, nós, a igreja IBR, Batista Renascer, decidiu prostrar diante de Deus, do Todo-Poderoso. O mundo está indo de mal a pior. Famílias estão fazendo coisas terríveis. Princípios de Deus já não tem mais valor para muitos. Mas isso não acontece conosco, porque nós recebemos a palavra, entendemos a palavra. Não vamos só ser ouvintes, mas vamos praticar, porque eu quero obedecer aquilo que eu recebi, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu e a minha casa, nós vamos cumprir. O mundo está indo de mal a pior, mas a minha casa tem uma base, tem uma estrutura. Qual é a estrutura da sua casa, da sua família? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso. Então, Josué 24:15. Ele expressa essas palavras, dizendo: eu e a minha família, nós vamos servir o Senhor. Agora, eu quero te desafiar, eu quero te sacudir. Você precisa sair daqui hoje sacudido, porque a palavra precisa confrontar nós. Precisamos refletir. Qual tem sido a sua atitude para vencer os inimigos da sua família? Qual tem sido a sua atitude para colocar em prática a palavra de Deus já liberada? Precisa
de atitude. E atitude é disposição interior no coração, que orienta pensamentos, escolhas, ações diante de Deus, das pessoas e das circunstâncias. Você precisa ter isso. E a atitude, ela é tão poderosa que ela começa na mente, ela trabalha nas emoções e ela vai ter um efeito nas ações. Por isso que quando você decide, começa no seu entendimento. Isso vai gerar nas suas emoções. E essas emoções trabalhadas por um pensamento alimentado pelo princípio de Deus, uma atitude de dizer: eu quero, eu vou vencer. Isso vai alimentar as suas emoções. E as suas emoções vai definir as suas ações. Você vai pensar e vai colocar em prática tudo que Deus está falando. Você vai alimentar as suas emoções, o seu íntimo, o seu coração. E você vai agir agora como alguém que tomou posse da palavra. E essa palavra é: eu, a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Deus conta com a nossa atitude. Você não pode cruzar os braços. Você não pode ver as coisas indo de mal a pior. Você não pode aceitar e se conformar dentro de um estágio de paralisação, de mediocridade, vendo as coisas indo, acabando, sendo destruída, os teus filhos sendo influenciados por um sistema maligno, diabólico, tantas ideologias que têm tentado fazer a cabeça da nossa geração, seu casamento sendo desfeito, os seus filhos se distanciando, a sua família sendo dilacerada. Você vai ficar com braços cruzados, olhando isso tudo acontecer, e vai aceitar como se fosse normal? Não é normal. Você precisa agir. Você precisa se movimentar. Você precisa tomar um posicionamento. E dizer: eu. Se você dizer eu, tudo mais vai começar a acontecer. Porque isso vai envolver a sua família. Quando você quer, Deus faz acontecer. Você não vai inventar moda. Você não vai criar coisas novas. Você vai dizer: eu obedeço os princípios estabelecidos por Deus na minha vida e na minha família. Porque Deus já liberou a palavra. Eu preciso só obedecer e crer. Por que eu estou olhando para a direita? Por que eu estou olhando para a esquerda? Por que eu estou dando ouvido a esses inimigos? Por que esses adversários estão tirando o meu foco? Por que esses inimigos estão me levando a perder a esperança? Por que esses inimigos estão me envolvendo? Porque certamente eu estou deixando de cumprir uma palavra que Deus liberou, dizendo: filho, vai em frente, eu estou contigo, mas não olhe para um lado, não olhe para o outro. Eu estou falando de Josué, um grande líder, estabelecido para substituir um outro grande líder, Moisés. E Deus disse para ele: olha, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa pela frente, mas deixa eu te falar, os inimigos estão à sua direita, estão à sua esquerda. Não deixe tirar o seu foco. Hoje Deus está despertando você, nós, para um posicionamento diante da presença dEle. Só que tem uma coisa: atitude. Tem muita gente conformando, aceitando. Você não pode. O que você tem que aceitar é o que Deus já liberou para você, para sua família. Está aqui, ó, a palavra dele.
os ensinamentos dele, a instrução dele, já foi liberada para a sua vida. Qual que é a sua atitude? É de buscar discernimento e direção espiritual? Você está disposto a buscar em Deus um discernimento? Que nós precisamos disso. Porque só com discernimento espiritual que nós vamos conseguir detectar as artimanhas do inimigo. Se você não tiver um discernimento de Deus, você não vai conseguir perceber o que está acontecendo. E às vezes está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu casamento, na sua vida, e você não está tendo discernimento para perceber que o diabo está tentando destruir o seu relacionamento, o seu casamento, levar seus filhos, acabar com tudo. Mas quando você tem o discernimento espiritual, Deus começa a abrir os seus olhos. E eu peço em nome de Jesus que nesta noite o Espírito Santo tenha liberdade para abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos enxergar, precisamos ver, precisamos contemplar toda a ação que o inimigo está projetando. E nós não vamos aceitar isso. Deus dê discernimento espiritual para você, homem, para você, mulher. Para nós dizer, aqui não, Satanás, eu te repreendo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai. Discernimento espiritual. E quando você precisar, Deus vai direcionar pessoas para ajudar. Quantas vezes na minha vida, no meu relacionamento, no início do meu casamento, hoje, esse ano vai completar 31 anos de casamento. Mas no começo não foi fácil, foi difícil. Pensei muitas vezes em desistir. Mas eu contei com pessoas que foram usadas por Deus dentro de um direcionamento espiritual para me ajudar, para dizer, Deus está com você, você vai vencer. E nós precisamos disso. Conselheiros. Tem estágio no seu relacionamento que você não dá conta, que você precisa de pessoas para te ajudar. Aí você recebe o direcionamento. E esse direcionamento vai te ajudar. Vai te ajudar. E Deus tem colocado homens e mulheres de Deus do seu lado para te ajudar. Mas cuidado. Não é qualquer um. Você não pode expor a sua vida para qualquer pessoa. Você não pode falar do seu relacionamento para uma pessoa que está no 10º casamento. A orientação dele para você vai ser fácil. Separa e casa de novo. Você não vai compartilhar sua vida com um profano, com um incrédulo, com um prostituto. Porque aquilo que ele vai falar para você não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Você precisa de homens, mulheres, pessoas de Deus, que eu sempre digo, são anjos de Deus aqui na terra. Tem um anjo de Deus aí do teu lado, olha para ele, olha para ela. São pessoas que Deus constitui para ajudar. São pessoas que Deus levanta para nos motivar. São pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos fortalecer. E graças a Deus, essa igreja tem uma estrutura que nós conseguimos trabalhar com todos os níveis da família. Nós começamos com o ministério infantil, adolescentes, jovens, senhoras. Todos são bem amparados. Temos um ministério de casais, ministério que agora está também abrangendo a área de noivos, dando instruções para os noivos, para que eles possam receber uma orientação da igreja, para partir para algo mais sério, que é o casamento. Porque os nossos jovens precisam entender, os nossos adolescentes precisam entender, que o namoro cristão não é como os princípios do mundo. O mundo lá tanto faz, não é? Mas o cristão é diferente. Moço crente,
moça crente, elas preservam. Relacionamento sexual é só depois do casamento. Tem esse negócio de sexo livre antes do casamento, não. Então, banalizam tanto e tudo está normal, que parece que... Mas nós não aceitamos isso, não. Porque nós temos princípios de Deus, tá? Então nós queremos orientar, acompanhar os nossos adolescentes e jovens. Assim como o papel principal também dos pais cristãos que também orientam os seus filhos dentro dos princípios de Deus. Pai, mãe cristão não aceita casal de namorado, levar para dentro da sua casa, deixar eles fazer sexo dentro da sua casa. Se você é um cristão, você não aceita isso. Porque tem princípios de Deus dentro da sua casa. Tem princípios na palavra de Deus estabelecidos. E você vai orientar os seus filhos como um cristão. Você vai conduzir eles segundo os princípios de Deus. Isso é essencial e é primordial e é importante. Então nós temos que seguir regras, sim, temos regras, temos estatutos, temos princípios, temos Bíblia, temos palavra de Deus. E tudo está aqui, gente. Que Deus dê discernimento para os pais. Para que você não perca esse discernimento de Deus para agir com seus filhos. Para agir dentro do relacionamento conjugal. Porque tem muitos casais perdidos. Que o Espírito de Deus dê discernimento. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento, a sua mente, para que você possa entender. Você tem que ter atitude para viver caminhos de arrependimento e de perdão. Tem que ter arrependimento. Tem que perdoar. Se tem alguma coisa que precisa ser colocado diante de Deus, abrir o coração, abrir e confessar diante de Deus. Isso precisa ser feito. Se tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma amargura que está travando a sua vida espiritual, esses inimigos têm bloqueado os seus sentimentos e têm levado você a estar com o coração cheio de ressentimentos, de amargura pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Isso tem sido um bloqueio dentro da tua casa. Você não conseguiu perdoar por algo que aconteceu. Isso tem massacrado você. Isso tem destruído os seus sentimentos e as suas emoções. E tem levado você a ser refém. Mas precisa abrir o coração. Deixa Deus começar a trabalhar. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas também não é impossível. Você precisa se arrepender. E você precisa perdoar. São atitudes muito importantes e essenciais dentro do contexto familiar. Atitudes. Essas atitudes que você tomar vai trazer revelações sobre pecados geracionais de sua família. E o que Deus está nos chamando hoje é para fazer exatamente o que Josué fez. Posicionar a família diante de Deus. A nossa família tem que ser posicionada diante de Deus. Muitas famílias amam Deus, mas continuam presas em padrões antigos, repetindo histórias de dor, fracasso, pecado, que atravessam gerações. Esse vínculo com o passado, que vem de gerações, precisam ser quebrados, e é quebrado em Jesus. Você não pode carregar maldições de gerações passadas. Você pode ter tido a família mais terrível. Você pode ter tido pais que não te amaram. Quem sabe te abandonou. Quem sabe te abusou de você. Que te desprezou. Essas coisas precisam ser quebradas na sua vida.
Porque por mais que você sofreu, por mais dores que trouxe, isso não pode trazer acarretamento para o seu presente e para a história de vida que você tem agora para frente, para constituir a sua família, a sua casa e a sua geração. Pode ter acontecido em gerações passadas, tudo de pior, de ruim, mas eu quero crer que a partir de você vai ser diferente. A partir de você, a sua geração vai ter um referencial. E esse referencial é a partir do seu procedimento. Você sofreu coisas terríveis na sua história. A sua descendência passada pode ter tido as piores decisões possíveis. Mas hoje, eu decido que a minha geração, a minha casa, vai ser diferente. Você pode ter tido um pai que não te acompanhou. Você pode não ter sido acompanhado por um pai, quem sabe você nem conheceu o seu pai biológico. Quem sabe você não recebeu um carinho de uma mãe, um abraço de um pai. Mas hoje, Deus está te constituindo de forma diferente. Você não vai agir como aconteceu no passado, mas hoje, dentro de uma ação de Deus no seu coração e na sua vida, você vai constituir uma família, e você vai dar amor, amor que você não teve, amor que você não recebeu, desprezo que você recebeu. Você não vai agir da mesma forma, você vai entregar amor, carinho, você vai abraçar os seus filhos, você vai amar os seus filhos. Você que não teve atenção, você vai dar atenção. Você que não teve carinho, você vai abraçar, vai beijar, vai dizer: filho, eu te amo. A sua história pode ter sido as piores, mas a partir de você as coisas mudam. Nós não aceitamos maldição no contexto da nossa vida, no contexto da nossa casa e no contexto da nossa família. Quebramos toda maldição em nome de Jesus. Toda palavra maldita liberada sobre você, talvez palavras de pessoas bem próximas, do pai e da mãe: você não vai dar em nada, você não presta, você não serve para nada, você não vai dar em nada na vida. E quem sabe isso por muitos anos te perturbou, até o momento que você teve um encontro com Jesus e Jesus te libertou. Agora, a partir de então, a sua atitude será diferente, porque as suas palavras não são palavras malditas, são palavras benditas. Você vai abençoar os seus filhos. Seus filhos vão ser muito melhor do que você, eles vão chegar muito mais longe do que você, eles vão ser muito mais prósperos na vida, porque nós, pais, estamos liberando palavras de Deus sobre os nossos filhos e sobre a nossa geração. Não aceitamos. E eu digo e repreendo sempre aqui, há um dizer que essa geração é a pior geração de todos os tempos. Não aceito isso. Eu digo, eu falei e repito, essa geração é a geração das minhas filhas, essa geração é a geração dos teus filhos. Então nós não vamos aceitar essa palavra maldita. Os meus filhos, os teus filhos vão fazer a diferença em uma geração corrompida, podre. Eles vão ser referencial. Seus filhos vão ser bênção. Seus filhos vão te dar muita alegria. Seus filhos vão ser um sucesso nessa vida. Pode ser que algum deles não esteja com você. No momento, eles pode ser que esteja distante. Mas você vai usar uma palavra profética e você vai profetizar sobre a sua casa: o meu filho é do Senhor. Escute isso. A sua casa não é para perdição, sua casa é para salvação. Seus filhos não é para o mundo, não é para as drogas, não é para a prostituição. Pode, quem sabe, até estar, mas eles não são, eles não pertencem lá. Eles vão voltar. Eu quero declarar: seu filho vai voltar, seu esposo vai voltar, sua esposa vai voltar para os pés de Jesus. Deus vai fazer a obra, porque você está crendo que todo mal dentro da sua casa está sendo quebrada, e nós estamos declarando, profetizando, toda ação de Satanás, toda palavra maldita, tudo é quebrado pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa. Então declare isso. Outra atitude: declare um novo tempo de vitória e conquista.
se alinhe aos propósitos de Deus. Se alinhe à palavra que Deus já tem liberado. O que Deus tem falado? Eu estou no meio de vós. Eu não quero viver mais refém do inimigo. Somos livres. Jesus nos libertou. É um tempo novo. É uma nova história. E eu quero declarar nesse princípio, segundo mês do ano 2026, o ano de 2026 vai ser um ano extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Há um tempo novo. Há um tempo novo. Isso é profético. É algo que a palavra de Deus nos garante. Que a palavra de Deus nos dá autonomia, autoridade para declararmos. E estamos aqui para declarar um tempo novo no seu casamento, no relacionamento com a sua família, com seus filhos. Deus está trazendo coisas novas. Um novo tempo de vitória e um novo tempo de conquista. Conduza sua casa na atmosfera de gratidão, dedicação ao Senhor. Celebre ao Senhor por todos os acontecimentos. Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa casa. Deus tem operado maravilhas. E nós precisamos celebrar. Precisamos fazer festa. Precisamos alegrar, junto com a nossa família, pelas pequenas conquistas. Seja motivo de nós celebrarmos, de nós festejarmos, porque as grandes virão. E nós estamos celebrando nas mínimas, nas pequenas. Fabíola, as grandes coisas, bênçãos virão. E nós vamos continuar celebrando. Seja grato ao Senhor em tudo. Seja grato ao Senhor pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Pare para agradecer. Pare para prestar um culto de ação de graça. E que esse culto possa envolver toda a sua casa, toda a sua família, em um momento de celebração. Faça festa. Faça festa, celebre, adore, louve, reúne a sua casa, reúne a sua família, porque Deus já liberou a palavra de vitória. Nenhum desses inimigos vão permanecer de pé. Celebre a sua vitória, celebre o milagre, celebre a conquista, faça festa, se alegre. Tenha uma vida de obediência e de santidade. Santidade não começa na igreja, começa na sua casa. Você, a sua família, separados para Deus. Não se envolver com nada que te afaste dos princípios estabelecidos por Deus. Separe. Santidade e obediência. É o que Deus falou conosco desde o começo, do versículo 1 de Josué. Observe todos os princípios que tenho estabelecidos. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente. Tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. E você será próspero e será bem sucedido. E por que eu estou olhando para os inimigos que estão gritando, que estão dizendo tantas coisas, estão enviando tantas mensagens, estão soprando, estão falando? Por que eu estou dando ouvido para esses inimigos? Se eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa, ouça o que Deus está falando. Esteja sensível à voz de Deus. O Espírito Santo está falando, Deus está falando. Ouça, obedeça, tenha fé e receba a vitória de Deus de uma forma abrangente sobre todas as áreas da sua vida. Eu concluo. Hoje nós temos um chamado do Espírito Santo para nós agirmos e tomarmos as mesmas decisões que Josué tomou. Se eu ter atitude, se eu me posicionar, Deus vai fazer extraordinariamente coisas acontecer. Não é passe de mágica, não. É o que já está estabelecido.
que Deus quer é só posicionamento dentro dos princípios dele. Eu quero que tudo aconteça, mas agindo de forma errada, equivocada, distante, afastado, desobediente aos princípios de Deus. Eu quero que Deus continue agindo na minha vida dessa maneira. Deus está dizendo: posicione-te. Você quer que as coisas mudem? Comece por você. O que Josué diz? Eu, depois a minha casa. Tome posição. Você quer mudança? Tem que começar por você primeiro. Pare de acusar. Pare de apontar o dedo. Pare de olhar defeitos de todo mundo. E por que não olhar para você? Para os seus erros, para os seus defeitos. Apontar os outros é fácil. Olhar os erros das outras pessoas, do seu cônjuge, é muito fácil. Dizer que ele é o errado, ele é que é o culpado. Mas a mudança tem que começar por você. Você olhar para você e dizer: eu preciso mudar, melhorar. Porque a partir daí, as coisas vão começar a alcançar a sua casa. Você quer que a mudança chegue dentro do teu lar, dentro da tua casa, no contexto da sua família? Comece por você. Comece por você. Olhe para você. Estabeleça os princípios de Deus na sua vida. A sua casa vai ser influenciada pela mudança que Deus está fazendo, vai continuar fazendo na sua vida. Se você mudar, muitas coisas vão melhorar. E eu digo e repito: ninguém muda ninguém. Não adianta você forçar com seu marido, com a sua esposa, você só vai piorar ele. Ninguém muda ninguém forçando. Não. Comece a mudar você, as suas atitudes, as suas decisões, as suas ações. Porque se você se posicionar, você vai ver o efeito acontecendo dentro da sua casa. Se Deus não edificar a casa, o que você pode fazer? É Deus, é Deus, é Deus. Você precisa mudar você. Você precisa consertar a sua vida. Fica de pé, por favor. Quando uma casa escolhe servir ao Senhor, Deus cuida de tudo o que está dentro dela. E aí eu posso dizer: eu e a minha casa servimos o Senhor. Josué 21, 44 e 45, por favor. Põe na tela aí. E eu finalizo com esse versículo. 21, 44 e 45. Josué 21, 44. Olha aqui para vocês verem. E vamos finalizar. O Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados. Você lembra? Lá em Josué capítulo 1, Deus diz: não olha para a direita e nem para a esquerda. Agora Deus está dizendo, a palavra está dizendo ali: o Senhor lhe concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pode resistir-lhe, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Levante assim a sua mão, diga assim: todas as promessas de Deus na minha vida, na minha família, vai se cumprir. Foi Deus que falou, vai se cumprir. Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero convidar aqui, se tem alguém hoje que quer voltar para Jesus, reconciliar. Você está distante, afastado. Você precisa voltar. Você precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas, dos princípios que você conhece, mas quem sabe você está distante deles. Hoje é o dia, o momento. O Senhor está te chamando para renovar essa aliança. Tem alguém no nosso meio hoje que quer fazer isso? Dê um passo aqui diante desse altar, por favor. Vamos orar com você. Hoje é o dia de você renovar as suas forças, renovar a sua aliança. O lugar que você precisa estar é na presença de Deus.
renuncie tudo, abandone o que for preciso, volte para as primeiras práticas, para o primeiro amor do seu relacionamento com Deus. Se tem alguém no nosso meio que precisa e que quer renovar, reconciliar, por favor, vem aqui, nós queremos orar com você. É o momento de você tomar essa decisão, mudar alguns contextos. Isso, pode vir. Eu quero conhecer mais pessoas que estão dando um passo de fé, de coragem, de ânimo, para mudar algumas áreas da sua vida. Não dá para continuar do jeito que está. Deus está pronto e quer, mas Deus respeita também as decisões. Isso. Lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, restauração de cura. Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando. Decisão, é isso. Decisão. Deus gosta de gente corajosa, ousada. Está difícil, é complicado. Decida querer mudar. Em nome de Jesus. Toda perturbação, todo mal, tudo dentro do teu lar está prendendo, amarrando, aprisionando a sua casa, a sua família. os teus ouvidos. Tome posicionamento. Tome posicionamento. Mas vale um dia no centro do teu querer. Obrigado, Deus. Que toda a vida Obrigado, Deus. seja mais Obrigado, que Deus. você. Tu és minha força. Obrigado, Senhor. Minha colheita. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor nos amar, por o Senhor nos aceitar com as nossas falhas, erros, pecados. O Senhor nos ama.